eu gostaria que você acompanhasse um texto comigo, que está no livro de Números. Números. É fácil localizar o livro de Números, por ser o quarto livro da Bíblia. Nós vamos ler do capítulo 16, leremos pelo menos 9 versículos, e eu vou fazer uma rápida narrativa desse texto e vamos aplicar pelo menos uma palavra ao seu coração nesta noite. Quarto livro da Bíblia, livro de Números, no capítulo 16. Pode permanecer sentado, mas eu gostaria muito que você acompanhasse esse texto comigo, a partir do versículo de número 41. A palavra de Deus diz assim: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto, e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Versículo 48 é muito importante para a nossa reflexão, quando diz: e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. E você diz amém. Esse texto, irmãos, não é tão pregado. É difícil você ouvir uma reflexão à base desse texto. Mas é a palavra de Deus, consequentemente, tem para nós lições preciosas. O que aconteceu no capítulo 16 do livro de Números é um dos momentos mais extraordinários e temíveis da história de Israel. Eu disse que foi um dos momentos mais extraordinários. Por quê? A Bíblia diz assim que homens de renome, Corá,
Datã e Abirão. Aproximou-se de Moisés, fez um ajuntamento antes e levantou-se contra o ministério de Moisés e de Arão. Movidos por soberba, movidos por inveja, pela ambição, levantaram-se contra o ministério de Moisés e de Arão. Moisés, por sua vez, propõe um julgamento público, transparente, incontestável, e declara com coragem diante daqueles homens ambiciosos. E Moisés disse assim: olha o que Moisés disse: se esses homens morrerem como todos os homens morrem, então o Senhor não me enviou. Se esses homens que se levantaram contra o ministério morrer como qualquer outro morrem, Deus não me enviou. Mas o texto diz assim: mas se o Senhor criar algo novo, olha o que Moisés propôs. Se Deus criar algo novo, se a terra abrir a boca, está escrito, e tragar esses homens com todas as suas posses, vai ficar claro que esses homens estão errados e eles estão irritando o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, nós sabemos dessa história, né? A Bíblia diz assim que quando Moisés acabara de propor esse julgamento público, a Bíblia diz assim que a terra abriu a boca. Isso está escrito no capítulo 16, versículo 32. E a terra abriu a sua boca. Diz a Bíblia, irmãos, que tragou, em outras palavras, engoliu aqueles homens, bem como todos os seus pertences, toda a sua fazenda. Não foi um acidente geológico, não. Foi a mão de Deus. Foi um ato diretamente de Deus, sem precedente. Isso nunca aconteceu. A terra abrir a boca e engolir, tragar homens. Foi um fenômeno sem precedente. A Bíblia diz assim, irmãos, muita atenção. A Bíblia Sagrada diz assim, que no outro dia, não foi um ano depois, não foi 10 anos depois, não, no outro dia seguinte, o povo se levantou contra Moisés por causa desse acontecimento. Por causa desse acontecimento. E eles chegaram perto de Moisés e disseram assim: vocês têm matado o povo do Senhor. Vocês têm matado o povo do Senhor. Eles não se converteram diante daquele ato sobrenatural. Não se converteram. Foi aí que diz a Bíblia, irmãos, que a glória do Senhor apareceu. A glória do Senhor apareceu, porque o povo estava murmurando contra Moisés por causa daquele acontecido. A longanimidade de Deus parece que esgotou. A espada do juízo de Deus parece que estava desembainhada, pronta para descer sobre o povo. E diz a Bíblia, irmãos, com a mesma atenção que vocês estão dando, diz a Bíblia que uma praga começou no meio do povo.
uma praga devastadora, devastadora no acampamento, uma praga terrível, terrível. Nós lemos na leitura quantas milhares de pessoas que morreram por causa dessa praga. Mas o texto diz assim que ela cessou, começou, e se fosse naquela velocidade ali, mataria milhares e milhares de israelitas. Se continuasse naquela frequência, naquela velocidade, muito mais milhares de pessoas morreriam. A praga começou. Só no começo matou 14.700. Imagine se ela tivesse prolongado. E a pergunta que podemos fazer no texto é a seguinte: por que que a praga não continuou? Por que que ela cessou? Por que que ela cessou? Por que que ela não prolongou e não morreram milhares de pessoas? Porque Moisés interveio e apelou para a intercessão, para a oração. A Bíblia diz assim, irmãos, que Moisés falou assim: Arão, corre cá, Arão, pega o seu incensário. O incensário era um recipiente. Pega o incensário, coloca aroma dentro dele e vai até o altar do holocausto, que sempre pegava fogo. 24 horas o altar do holocausto estava aceso. E Moisés falou assim: corre, Arão, e coloca brasas no seu incensário, e vai, se coloca na linha divisória entre os que já estão mortos pela praga e aqueles que, se não houver uma intervenção, vai morrer também. Se coloca no meio. É aí que eu chamo a sua atenção para uma breve aplicação. Porque diz a Bíblia, irmãos, diz a Bíblia que Arão foi, irmão Wagner, pegou o incensário dele, colocou brasa, encheu de brasa, e o aroma que tinha fumaça começou a subir. E quando ele percebe que a praga ela vai matando todo mundo, ele se coloca na linha, e ele começa de pé, a interceder, a implorar, para que a praga não continuasse. A Bíblia diz assim, o texto que você leu comigo: e Arão estava em pé entre os mortos e os vivos, com o incensário na mão. E diz a Bíblia que quando Deus viu aquilo, um homem de pé, com o incensário cheio de brasa, com aroma e fumaça subindo, Deus fez o quê? Vou cessar a praga, porque entre os mortos e vivos tem um intercessor. Eu quero acreditar que vocês entenderam, amém, irmãos? Por isso que eu gosto de pregar para vocês, que vocês dão atenção à palavra. E quando eu estava lendo esse texto, irmãos, eu preguei essa reflexão na rádio um dia, e isso me chamou a atenção. Por quê? Porque essa posição de Arão aqui nos dá lições preciosas. Esse posicionamento de Arão com o incensário na mão, de permanecer de pé, dizendo assim: olha, se depender da minha intercessão, a praga vai cessar, e ela não vai passar para frente. Diz a Bíblia que houve diferença dos que morreram e do que estavam vivos, porque tinha um intercessor na brecha. Aleluia, que bom que você deu glórias a Deus. Sabe por quê, irmãos?
Porque a posição de Arão aqui revela a posição espiritual da igreja na terra. E revela a posição de muitos crentes aqui também, irmãos. Tem muito crente que vai entender o que eu estou pregando aqui nesta noite. Por quê? A posição da igreja no mundo, irmãos, onde está havendo uma assolação terrível, é de acessar o altar de Deus, onde tem brasas 24 horas acesa. Pegar o seu incensário e dizer assim: eu vou me posicionar diante do caos e vou interceder. A fumaça vai subir, aleluia, e a praga vai cessar. Porque se tiver um intercessor na brecha, a praga pode até começar, mas não vai continuar, para honrar a fé de uma serva, para honrar a fé de um servo, para honrar a fé de alguém que se posicionou. Aleluia. Eu, quando olho para as irmãs do suco de oração, com muito respeito a vocês, eu vejo quantas irmãs que não estão na brecha da intercessão, que diz assim: eu sei que se não tiver alguém com incensário orando, buscando pessoas, já deveria ter morrido. Pessoas já deveriam ter sido sepultadas. Mas do céu Deus viu ter uma serva que se posicionou de pé, pegou o incensário da oração e disse: Pai, tem misericórdia. E eu digo uma palavra para você nesta noite. Receba, irmãs, no nome de Jesus. Tem gente viva. Tem gente viva, porque você se posicionou e disse: daqui não passa, porque eu estou na brecha da intercessão. Oh, aleluia. Você nem imagina, irmã, mãe que me ouve aqui, o tanto que a tua oração tem valido no reino espiritual. Você ora e diz: Senhor, eu estou me sentindo fraca, eu não consigo, será que está surgindo efeito a minha oração? Deus hoje, nesta reflexão, está dizendo: muitos não caíram, porque você se manteve de pé na brecha da intercessão. A fumaça da tua oração tem subido diante do meu trono. Sabe o que Deus está dizendo? Entra a enfermidade, a cura tem você com o incensário na mão. Entre o vício e a libertação, tem você com o incensário na mão. Entre a morte e a vida, tem a igreja dizendo assim: eu vou sacudir o incenso, a fumaça vai subir. E quando a fumaça subia, alguém dizia: tem resposta na terra, porque Deus está recebendo o nosso clamor. É alguém que liga para a mãe e para o pai dizendo assim: mãe, foi por pouco. Eu estava no trânsito, pai, por pouco, se não fosse sorte. Aí a serva de Deus sabe, não é sorte, é porque eu estava na brecha da intercessão. Você está sentindo a presença dele aí? Aleluia! Deus te colocou, não saia, porque se tu sair alguém morre.
saia, porque se tu sair, alguém sofrerá a pena. Não saia. Se Arão saísse, alguém morreria e a praga continuasse. Parece que eu vejo obreiros. Parece que eu vejo. Irmão Gilson, a praga indo, atingindo, matando tudo. Arão correndo também, chegou, ele olhou e disse: a praga está aqui, eu vou me posicionar. Se colocou de pé, com o incensário na mão, como se dissesse: daqui não passa, vem até aqui, vem até a intercessão, mas daqui não passa, é morto para lá, vivo para cá, porque eu estou no meio, orando para que Deus possa cessar a praga. Você consegue sentir essa presença aqui nesta noite? Deus vai te dar força, irmã. É palavra de consolação hoje. O que eu tenho é isso. Receba. É palavra de estímulo à sua fé, é de consolo, aleluia. Deus está dizendo assim: isso aqui não está escrito, veio agora para ministrar o teu coração. Eu vou te dar força, vou te dar saúde e vou te dar graça para te manter de pé na brecha da intercessão, porque tem alguém que depende da tua oração. Receba nesta noite essa palavra em o nome de Jesus. E detalhe, para me encerrar: Deus quer usar o teu incensário, é o teu. Moisés não falou assim: pegarão o incensário do outro sacerdote. Todo sacerdote tinha um incensário, foi distribuído, todos tinham um incensário. O texto que você leu comigo está escrito: Arão, pega o teu. É o teu incensário, é o teu. Oh, aleluia. Tem alguém orando por você, mas você não sabe o valor que tem a sua oração. Tem alguém que está ajudando você em oração, mas você não sabe o valor que tem o teu incensário. Ah, pastor, mas o meu incensário parece que é tão fraco. Não é só o seu não, minha filha. Não é só o seu não, filha. É o meu também, é de todo mundo aqui. O nosso incensário não tem fogo não. É por isso que Moisés falou assim: pega o teu e vai até o altar, enche de brasa e começa a interceder, porque Deus vai cessar a praga. Sabe o que Deus está dizendo? O teu incensário, o meu é fraco, não tem energia própria, não tem fogo próprio, mas o altar de Deus tem brasa, acessa ele, enche de brasa, interceda, que Deus vai te honrar no nome de Jesus. Se coloque de pé. Meu sermão acabou aqui, aleluia. Recebe força, irmã, no nome de Jesus, para continuar orando. Recebe força, pai e mãe, para continuar orando. Jovem, receba força, obreiro, receba força. Tu não sabe o quanto que o teu gemido tem salvado vidas, aleluia. Tu não sabe, vó, você é a avó que intercede para os seus netos. Está valendo, tá bom o teu gemido. Acesse o altar hoje. Começou, mas não continuou. Vai deixar continuar? Se alguém perguntasse, meu Renato,
Arão, fiquei sabendo de uma praga. Aí ele diria assim: começou. Mas não foi para frente não. Né, pastor Vilmar? Começou, mas não foi para frente não. Começou, mas não foi para frente não. Aleluia. Por que, Arão? Porque não foi. Porque eu recebi ordens, aleluia, de ir até o altar onde tem brasa e encher o incensário e me colocar na brecha dizendo: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Começou, mas não foi para frente. O meu incensário, aleluia. Receba força aí, irmã. Receba graça aí para continuar orando, mãe. Você que é o pilar da tua casa, Deus sabe da tua luta. Fecha os olhos, irmãos. Tem pessoas aqui, irmãos, tem segurado lá na oração. Tem segurado lá na fidelidade. Continue, tá bom? Deus vai te dar saúde. Continue vindo na igreja, continue cantando, continue orando, continue na brecha. Haverá uma linha divisória até você pegar o teu recipiente com os olhos fechados. Eu digo nesta noite, está na hora de pegar o teu incensário. O temor de Deus cai sobre nós. Está na hora de pegar o teu incensário. Deus está dizendo: tem pessoas te ajudando na oração, mas está na hora de pegar o teu. Está na hora de pegar o teu, está na hora de gemer, está na hora de orar. Jesus, eu preguei a tua palavra, Senhor. A minha alma se alegra de saber que a igreja entendeu o que eu queria pregar. Dê saúde, meu Deus, aos teus filhos, dê graça para se manter de pé na brecha da intercessão. Porque haverá uma linha de autoridade definida naquela casa, naquela família. Se posiciona a igreja, Deus posiciona a igreja nesta brecha. E vamos dizer: começou, mas não foi para frente. Porque teve intercessão que interferiu. Interfira nesta noite pelo poder da oração. Interfira nesta noite pelo poder da intercessão. Igreja, tem alguém que está dependendo da nossa oração. Aquela vizinha, aquele vizinho depende da tua oração. Coloque ele nos joelhos. Aquele filho, aquele neto, aquele sobrinho está dependendo da tua oração. Sacode o incensário como Arão fez. Deixa a fumaça subir. E Deus vai te responder no nome de Jesus Cristo. Se você creu na palavra pregada, eu sei que creu, mas só para o outro perceber que você creu, assente, glorificando a Deus nessa noite, em o nome de Jesus Cristo. Assente glorificando a Deus.